Empresas que adotam critérios ESG em seus modelos de gestão gerenciam de forma melhor os riscos ambientais, sociais e de governança, mas não existe uma fórmula. Cada empresa, cada indústria tem um perfil, e aí os critérios vão variar para cada uma delas. Hoje a nossa conversa é com o Marco Saltini, ele que é vice-presidente da Firjan Cirge. Marco, obrigada pela participação aqui no Visões ESG, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar sobre um tema tão importante aí como é ESG. Marco, a Firjan acompanha de perto, né, a evolução das indústrias aqui no Rio de Janeiro. Queria que você fizesse uma avaliação de como os critérios ESG estão sendo adotados pelas empresas aqui do Rio de Janeiro. Perfeito. De fato, esse é o papel principal da Firjan, né, de sustentar, apoiar a indústria fluminense. E em 2020 a gente criou um grupo de trabalho específico para começar a estudar as métricas e os critérios ESG e entender um pouco como a indústria fluminense estava e se enquadrava nesses critérios e métricas que passam a ser fundamentais até como uma percepção da sociedade de como essas empresas estão lidando com critérios ambientais, sociais e de governança. Então, iniciamos esse grupo, várias empresas participaram e a ideia era realmente entender um pouco onde nós estávamos, como é que nós íamos caminhar e também criar parâmetros para que as empresas pudessem se autoavaliar e, eventualmente, adotar novas práticas, novos critérios, novas métricas focadas nas questões ambientais, sociais e de governança. Nessa caminhada das empresas, onde que as indústrias do Rio de Janeiro se encontram nesse caminho aí para a adoção de critérios ESG? Nós ainda estamos engatinhando ou os critérios já estão bem incorporados? Existe alguma letra aí que precisa avançar um pouco mais, pelo menos no setor da indústria aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que é muito importante também a gente falar sobre tamanho de indústria, né? Nós temos indústrias de todos os tamanhos que estão sediadas no estado do Rio de Janeiro. Temos multinacionais, mas temos também pequenas, micro e médias empresas, nos quais, às vezes, você tem mais dificuldade ou desafios adicionais para poder incorporar esses critérios e métricas. A Firjan, depois desse primeiro trabalho, desse grupo de trabalho, que criou, inclusive, uma cartilha que está acessível no nosso site, www.firjan.com.br, que pode ser acessada, e para ficar mais fácil, /ESG, você vai direto e vai encontrar lá dois instrumentos importantes. O primeiro é uma cartilha que dá direcionais de todo o trabalho que foi feito na época com indústrias de todos os tamanhos e depois duas pesquisas que foram feitas exatamente para entender o andamento desses padrões dentro da indústria fluminense. O que a gente notou na primeira pesquisa que as empresas maiores estavam mais bem estruturadas. Na segunda pesquisa, que nós lançamos agora em 2023, já mostra que empresas médias e pequenas também começaram a fazer um trabalho muito profícuo na área ESG. Talvez o maior desafio seja algumas questões relacionadas aí às questões sociais, porque você tem que trabalhar muito fortemente com questões de remuneração, evitar ao máximo, né, coibir, denunciar eventualmente trabalho infantil, trabalho escravo, criar letramento para os seus funcionários, então entender, e aí é uma parte importantíssima, que é a mudança cultural, né, dentro da organização, então você trabalhar nisso. E boa parte já tem, nas questões de governança, elas já estão mais estruturadas. Então você percebe que a questão de governança está melhor endereçada. E essa pesquisa ela é muito ampla, ela mostra, inclusive, empresas que têm, hoje são empresas multinacionais, que estão sediadas no estado do Rio de Janeiro, ou empresas puramente nacionais. Você vê que os resultados não são muito diferentes, mas tem diferenças. E, de novo, os desafios maiores são para as empresas menores que precisam se estruturar e também a gente percebe
as questões relacionadas muito a fornecimento. Então, os fornecedores que têm também na sua cadeia que está com critérios incorporados. Esses são os grandes desafios que a gente nota nessa pesquisa. Você falou da letra G bem avançada, a questão da governança, né? Eu acho que isso deve valer tanto para a empresa de menor porte quanto para a empresa de grande porte. Você pode falar um pouco sobre como a adoção dessas práticas de governança, como essa adoção pode auxiliar no setor produtivo, na cadeia produtiva da indústria? Em cima da governança, especificamente, qual é o grande, talvez, desafio que a gente tenha, né? É exatamente criar critérios internos, procedimentos, códigos de conduta. Isso a gente percebe que essas empresas têm. Como você se relacionar com o governo, como se relacionar dentro da sociedade, proteção de dados, um tema recente, mas importantíssimo, né? A proteção, como é que você cuida dos dados das pessoas e principalmente daquelas que estão de passagem pela empresa, um visitante, como é que você vai cuidar disso, como é que você vai garantir o sigilo desses dados. Isso a gente percebe uma movimentação muito grande recentemente e que, de fato, demonstra uma grande preocupação dessas empresas. Então, as empresas estão alinhadas, não quer dizer que não seja um grande desafio, mas elas estão se incorporando, estão criando seus próprios códigos de conduta, né, o código de ética, que permite que as pessoas saibam exatamente como devem se comportar, e muito também da questão que aí está, de uma certa maneira, relacionada, mas com a questão social de equidade, igualdade, questão de remuneração, gêneros, raça, ou seja, você tem que cuidar de tudo isso de uma forma que seja transparente, não apenas internamente na empresa, mas que a sociedade perceba como é que a empresa está atuando. Quando a gente fala de sustentabilidade, Marco, nas empresas aqui no Rio de Janeiro, no setor industrial, a gente já está observando uma mudança de comportamento por parte da indústria até para se adequar aí à sociedade, aos novos tempos e à necessidade também que temos diante aí das mudanças climáticas que já estamos observando. Por exemplo, uma indústria de plástico hoje já pensa em procurar uma matéria-prima que torne um produto final biodegradável. Já há essa preocupação no setor, não só plástico, aqui estou citando como um exemplo, mas no setor industrial como um todo já existe essa preocupação com o futuro, com a questão da sustentabilidade, colocar a sustentabilidade em pauta no setor industrial? Esse é um ponto interessante. E, curiosamente, essa pesquisa ela mostra que, na parte ambiental, uma das maiores preocupações está exatamente na questão das mudanças climáticas. Porque a gente sabe que não apenas a empresa, mas nós, como seres humanos, nós temos um papel fundamental em termos de mudança climática, e o planeta já está bastante afetado e a gente precisa realmente de medidas de curtíssimo prazo para tentar reverter. A gente ainda tem tempo, seria melhor se tivéssemos mais tempo para isso, mas a gente percebe que realmente precisam de ações. E as empresas, de fato, estão preocupadas com isso, estão trabalhando, não quer dizer que seja fácil resolver, mas estão trabalhando para tentar se adequar sobre critérios mais sustentáveis, nos quais o impacto das suas atividades sejam minimizados ao longo do tempo. E aí a gente pode especificar aqui, trabalhando dentro dos três escopos, escopo 1, 2 e 3, que envolve a produção da empresa, depois a energia que ela adquire, e mais além, né, o impacto do seu produto, da sua logística, em termos de impacto ambiental. A gente percebe que realmente é um grande avanço das empresas trabalhando nesse sentido, como você usou o exemplo do plástico, você procurar matérias-primas mais adequadas, que você possa minimizar o impacto, você trabalhar também na destinação de resíduos, ou seja, é uma preocupação e isso a própria pesquisa aponta que, de fato, as empresas estão focando melhorar essa relação e contribuir, assim, com a questão de mudança climática. E essa relação de sustentabilidade não necessariamente tem uma representatividade de aumento de gasto da empresa, né? Pode até significar redução em alguns casos, né? Eu acho que esse é um fator primordial. A gente percebe que você melhorando algumas eficiências, você até traz resultados positivos em termos de custo.
grande problema que a gente vê hoje, se nós, por exemplo, encararmos a cadeia de fornecimento, as empresas estão dispostas a pagar mais por um produto que esteja mais adequado, seja mais alinhado a questões de sustentabilidade, que a gente percebe na pesquisa que uma boa parte das empresas estão realmente, sim, até aceitando pagar um pouco mais para que você tenha na sua cadeia de fornecimento essas questões equacionadas em termos de ESG gerais, tá? Aí não é só a questão ambiental, mas ambiental, social e de governança. Mas o cliente final, ele está realmente adequado a essa nova postura? Ele se sente inserido e ele pagaria mais caro para ter um produto mais adequado sobre esses critérios ESG? Isso já é um pouco... A gente sabe que num país como o nosso, país em desenvolvimento, a questão de preço final ela é fundamental, muitas vezes até pela uma decisão se eu adquiro ou não determinado produto. Então, isso ainda é muito sensível. E aí, eu acho que tem um papel fundamental aí de políticas públicas que possam favorecer exatamente que esse tipo de produto produzido de uma maneira mais adequada e que efetivamente pode até custar um pouco mais caro, ele chegue no mercado de uma maneira mais eficiente e mais competitiva em relação a outros. Então esse ainda é um trabalho que precisa ser feito. Marco Saltini, vice-presidente da Firjan Sirge, obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Eu que agradeço e obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente falar de um tema tão relevante. Visões ESG volta na semana que vem com mais informação para você que quer ficar conectado sobre essas 3 letrinhas que envolvem aí práticas sociais de sustentabilidade e de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.